Fala, meus amigos e amigas. O general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, deu mais um grande exemplo para a sociedade brasileira. Em entrevista ao jornal o Globo, ele criticou duramente o Twitter golpista do ex-comandante do Exército, aliado de Jair Bolsonaro, Vilas Boas. Pois é, a informação está em vários sites e portais. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e se inscreva. Canal Portal Clique Política, eu conto com você. O general Tomás deu uma declaração que deixou os bolsonaristas enfurecidos. Questionado sobre o Twitter postado em 3 de abril de 2018 pelo antigo chefe da organização militar, o general Eduardo Vilas Boas, de quem era chefe de gabinete, no qual o oficial se intrometeu diretamente nas funções do judiciário e em questões políticas. Eu vou abrir aqui um parênteses para refrescar a memória de vocês, porque muitas coisas acontecem e às vezes as pessoas esquecem. O Lula ainda não havia sido preso pelo juiz parcial Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal julgaria o HC do Lula. Existia à época as ADCs, Ações Diretas de Constitucionalidade, contra a prisão em segunda instância. A ministra Rosa Weber, que era o voto que desempataria o caso, estava já confirmado que se as ADCs fossem a julgamento, ela votaria contra a prisão em segunda instância. Fazendo isso, ela livraria o Lula da cadeia. Mas, na época, a presidenta do Supremo Tribunal Federal era a ministra Carmen Lúcia e o Eduardo Vilas Boas, um dia antes do julgamento, saiu no Jornal Nacional o Twitter dele. Postou um Twitter ameaçador contra o judiciário. Com mais ou menos assim, trocando em miúdos. Se vocês acatarem o HC do Lula ou votarem as ADCs, ele não utilizou essas palavras, mas eu estou aqui trocando em miúdos para vocês. Nós vamos dar um golpe de Estado. Mais ou menos assim, tá certo? E depois ele próprio admitiu que foi para confrontar o Supremo. O que fez a ministra Carmen Lúcia? Cedeu à pressão. Cedeu, lamentavelmente, cedeu à pressão de Eduardo Vilas Boas. E não colocou as ADCs na pauta. Colocou o caso concreto do Lula, porque ela sabia da posição da ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber atendeu o princípio da colegialidade. Foi esse o princípio adotado por ela. O Lula acabou perdendo por 6-5 e foi para a cadeia. Disse Tomás Paiva: acho que nós erramos. Não vou julgar também um comandante anterior a quem eu tenho toda a lealdade. Acho que é um erro coletivo. Eu era chefe de gabinete e sou corresponsável por isso, apesar de ser um outro momento político. Agora não houve pressão no Supremo. O Supremo não se pressiona. Tomás, eu sei que o senhor tem um respeito pelo Vilas Boas porque ele foi seu chefe, mas foi sim uma pressão contra o STF. E a ministra Carmen Lúcia se sentiu muito pressionada. Tanto é que fez a manobra que fez. E não sou eu que estou dizendo. O ministro Marco Aurélio disse no plenário. O ministro Lewandowski disse no plenário. A briga foi grande no plenário. Nós estamos julgando o que aqui? São as ADCs ou é o caso concreto? Ministro Marco Aurélio de Mello, então decano do Supremo. Decano era Celso de Mello. Depois que ele foi o decano. Mas ministro que foi muito combativo nesse aspecto. Hoje ele está com outra posição, mas tudo muito bem. Eu me refiro à época. Ele bateu firme e forte e sempre dizia: olha, ministra, para mim processo não tem capa não tem a foto do Lula na capa não, para mim tem conteúdo. E a prisão em segunda instância é um absurdo. Fere uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Graças a Deus passou. Nós vencemos as eleições em 2022 e lutemos para vencer em 2024. Elejam vereadores de partidos progressistas nas suas cidades. Não votem vereadores em troca de saco de cimento, em troca de pagar um papel de energia.
votem sabendo da importância que se tem um vereador numa Câmara, para que nós aprendamos para 2026 limparmos o Congresso Nacional dessa corja que está atualmente comandando aquela casa, principalmente a Câmara dos Deputados. Um forte abraço a todos e a luta continua.